Olá, bem-vindos a mais um podcast Good Talks. Eu sou a Dayana Celano. Eu sou Isaac Filho, muito bem-vindos à nossa mesa de boas conversas, né? Já faça aí a sua lição de casa, de curtir esse vídeo, de pegar esse link e mandar para o máximo de pessoas que você puder. Tenho certeza que esse conteúdo aqui, você vai ver quão enriquecedor que é, quão ele vai trazer muitas curiosidades aí de coisas que você talvez, né, não sabia. Então, tenho certeza que você vai querer que outras pessoas também recebam. Então, já compartilha, manda pro pessoal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações e participe também bastante com os comentários, né? A Day tem uma pergunta aí para você já começar a colocar nos comentários. Como sempre, a gente quer que você compactue com a gente os seus pensamentos, aquilo que você está achando da nossa conversa. E hoje, para que você comente, para você comentar, eu vou falar aqui uma pergunta que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, que é: você tem convicção de que a sua mente é 100% bíblica? E aí, hein? Se não for 100, quanto que você acha que é? 99%, 90%? Coloca nos comentários, né? Que é algo interessante, né? A palavra de Deus nos instrui, né? A gente tá renovando a mente, então diga aí, coloca nos comentários quanto que você acha que você já renovou a sua mente. E pra gente falar bastante sobre esse assunto, a gente tem a alegria de receber aqui conosco, é um privilégio, o pastor Rodrigo Tapia, que é fundador e coordenador do Instituto Unilivre Transforma, que atua muito, né, diretamente nesse assunto de renovação de mente, de cosmovisão cristã, com diversos professores em diversos países da América Latina. E é um prazer recebê-lo aqui. Muito bem-vindo, pastor Rodrigo. Muito obrigado, né, pelo convite. Obrigado. Nós agradecemos muito, né, a sua presença aqui e poder compartilhar um pouco, né? Até para a gente começar essa conversa, eu queria te perguntar em que momento na sua caminhada que você percebeu a necessidade de atuar nessa área que você atua, né? Com esse instituto, ou se unindo com diversos professores, mestres aí de diversas áreas, e que você viu essa oportunidade e também uma falta, né? Uma lacuna ali a ser preenchida para capacitar a igreja. Então, compartilha conosco um pouco sobre isso. Faltou dizer que o Rodrigo é chileno, né? É chileno, mas mora no Brasil há mais de 20 anos. Mais de 20 anos, sim. Bom, me apresentando um pouco melhor, eu, como já falamos, eu estou aqui no Brasil um pouco mais de 20 anos. E tenho 3 filhos, 2 netas. Uau! Casado com uma brasileira. Uma mineira. Que gosta de pão de queijo. Muito, muito, né? Eu gosto muito do pão de queijo, mas o pão de queijo de Minas. Original. É original, né? Bom, na verdade, toda essa questão surgiu mais ou menos uns 25 anos atrás. Eu estudei teologia no Seminário Teológico Batista, no Chile. Mas na grade curricular não tínhamos esses conteúdos. Não tinha. Não fazia parte, sabe, do falar de cosmovisão, falar do discipulado da nação, não fazia parte. E quando eu cheguei aqui no Brasil, chegou nas minhas mãos alguns materiais, alguns livros. Assim, eu considero que foi providencial, sabe? Um deles foi um livro que a gente tem ajudado a distribuir, que é o livro Discipulando Nações, escrito por Darren Miller. E então esse livro me mostrou algo que eu não estava sabendo nem conhecendo através de outras fontes. E também providencialmente nesse tempo, nessa época, chegou nas minhas mãos um livro escrito por Vishal Mangalwadi, um indiano, chamado Verdade e Transformação. Então eu comecei a ler esses materiais. Aí, de repente, chega outro livro que se chama A Libertação das Nações.
escrito por Mark Beliles e Stephen McDowell. E aí, então, já eram 3 livros que me mostraram que o evangelho era muito mais que apenas evangelizar. Olha só. Você sabia disso, que o evangelho é muito mais do que evangelizar? É. E aí descobri, então, que o que está escrito na palavra. Então, por exemplo, só para mencionar um texto clássico, que é Mateus 28, não? Que nós chamamos da grande comissão. É. E então, aqui Jesus está se despedindo dos seus discípulos, não? E o último que ele faz antes de ascender para os céus, sabe? Ele diz: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Então, esse texto, nós interpretamos ele de uma maneira equivocada. Porque esse texto que está dizendo é que nós devemos discipular as nações. Isso é interessante, né? Porque diferentes versões falam de forma diferente ali, né? Exatamente. O texto está dizendo: façam das nações da terra, e não apenas em termos de nações geopoliticamente falando, não? Países, né? Países, não? Mas fala de nações. E no Brasil tem muitas nações, não? Na Índia, nem falar. Seriam Quantidade povos, né? Povos, não? Povos que têm umas características particulares, cada um deles, não? Então, Jesus disse: vão, e também é importante essa expressão ide, que aparece aí. Não? Ontem no seminário falamos sobre isso. Esse texto não está dizendo que uma pessoa sai de um lugar para ir para outro lugar, embora a gente interprete esse ide como saindo de um lugar e indo para outro. Mas o texto no original está falando: enquanto vocês vão transitando, não, pela vida, não, enquanto vocês vivem, enquanto vivem, discipulem a sua nação. Batizem essa nação. E ensinem todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E aonde estão todas as coisas que Jesus nos ordenou? Está aqui. Na palavra. Ensinem isso. O conteúdo completo, não? É interessante o apóstolo Paulo, quando ele está se despedindo dos irmãos de Éfeso, da igreja de Éfeso, lá em Miletos, não? Ele está lá, ele vai pegar um navio, não? E aí ele se despede deles. Então, Paulo diz: eu estou livre do sangue de vocês, porque eu não me recusei em ensinar-os todo o conselho de Deus. Quanto? Todo o conselho de Deus. E o conselho de Deus está de Gênesis a Apocalipse. Todo o conselho de Deus. Então, Paulo dedicou tempo. É interessante, não? Descobrir isso. Ele não apenas evangelizou, apresentou Cristo, mas ele apresentava Cristo e o reino. A igreja primitiva falava de Cristo e falava do reino. Os 2 pilares, não, que eram ensinados: Cristo e o reino. Não era só a questão de pregar a salvação da pessoa, se converter, entregar a vida a Jesus e acaba ali. Exatamente. Então, aí a gente foi avançando nessa compreensão e estávamos orando, não, buscando a direção de Deus. E depois de um processo de mais ou menos 2 anos orando, Deus nos mostrou que deveríamos criar o Instituto Transforma, onde pudéssemos ensinar todos esses conceitos
não, que não faziam parte, não, que não fazem parte, na verdade, não, do ensino tradicional da igreja, não fazem parte. Então, a grande comissão, não, é um ponto muito importante. A gente precisa entender o que realmente o texto está falando. E Jesus está falando sobre fazer das nações discípulas dele. As etnias, não? Aí vem a palavra, não? As etnias serem discipuladas. E aí então, nessa época, e depois dessas leituras, desses livros que eu mencionei, não? Uhum. E com essa confirmação, não, nas escrituras, a gente entendeu de que deveríamos criar, não, uma instância de capacitação para os cristãos. Porque eu, tendo estudado teologia numa boa instituição teológica, não, como o Seminário Teológico Batista, nós que estávamos sendo preparados, não, para o pastorado, o pastoreamento, não? Liderança da igreja. A gente não recebeu esse tipo de ensinamento. Olha isso. E, então, a gente entendeu que deveríamos criar uma instância de capacitação. E a gente, então, entendeu que deveríamos fazer isso num encontro mensal durante 10 meses. Assim, sabe? Isso veio mais ou menos aí, uma direção, sabe, de Deus, do Espírito Santo. E começamos aí no ano de 2010. 2010? Em Curitiba. Então foi a primeira escola que nós chamamos hoje a Escola do Reino, de liderança, cosmovisão bíblica e transformação social. Por que chamamos Escola do Reino? Porque nos prepara nos conceitos da igreja estabelecer o governo de Deus em todas as esferas da vida humana. Então, reino tem a ver fundamentalmente com o conceito de governo. Mas nesse caso é o governo de Deus. De Deus. Uma outra forma de ser isso também seria falar do senhorio de Cristo. Sim. Cristo como Senhor. E a gente precisa entender as implicações do que significa senhorio, domínio. Ele é Salvador e Senhor. E Senhor. Salvador e Senhor. E aí então a gente começou lá em Curitiba no ano 2010. Começamos essa escola com 70 estudantes. Isso foi a primeira vez, o primeiro ano. E daí a gente foi avançando em outras cidades os seguintes anos. E depois a gente pulou para a Colômbia, que foi o primeiro país fora do Brasil, foi a Colômbia. Depois fizemos no Chile, na Bolívia. Mas aí foram bem específicos por um tempo só, não? E pela graça, não, de Deus, estamos hoje na Venezuela, em Cuba, na Argentina e continuamos na Colômbia. E se Deus permitir, esse próximo ano vamos começar na Guatemala e no Uruguai também, a escola, sabe? Muito bom. Benção. E eu imagino assim que tem alguns conceitos, né? Eu queria depois te perguntar quais são os conceitos mais gritantes, assim, que a gente acredita que tá alinhado com a Bíblia, mas na verdade não tá, né? Na nossa sociedade. E a gente fez essa pergunta aí pro público, né? Quantos % da sua mente você acredita que já tá alinhado com a Bíblia? O pastor Rodrigo, você tem alguma noção, assim, se fosse fazer uma média da igreja de Jesus, pelo menos no Brasil, quanto que você acredita que nós estamos alinhados, né? A nossa cosmovisão tá alinhada com a Bíblia? E quanto que não tá, que precisa ainda evoluir?
Então, essa palavra cosmovisão gera algumas dificuldades, sabe? O uso dessa palavra, muitas pessoas não entendem do que se trata essa palavra cosmovisão. Por isso, em alguns livros se utiliza a expressão visão de mundo. Visão de mundo. A visão de mundo, então, como eu entendo a minha compreensão sobre como funciona, como opera a sociedade, a cultura, o mundo. Como funciona. Como funciona? Essa é uma palavra importante. Como funciona? Então, nós adquirimos essa compreensão a partir de certas crenças, pressuposições. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui. Aqui no Brasil, e eu não estou falando como estrangeiro, não? Estou falando como quem mora aqui no Brasil. Sim. Eu moro há mais de 20 anos. Então, nós comemos ou adoramos as vacas? Comemos. A vaca não é um deus para nós, né? Mas por que nós não adoramos as vacas? Porque é uma cultura, né? A gente não aprendeu. Não tá na nossa tradição. E como outros países já foram ensinadas, né? A cosmovisão, não? Dos indianos, lá em Bangladesh. Sim. E outras nações dessa região, eles adoram as vacas. Jamais cruzaria pela cabeça deles a ideia de, sabe, comer, né? Experimentar, sabe, uma picanha. Uma picanha. Não faz parte do pensamento deles. E é engraçado, né, que as vacas andam lá normalmente. Livremente, cidade, por né? todo lado. Como São Paulo, a gente de repente visse uma vaca andando. E pra gente, imagina, se a gente vê aqui em São Paulo uma vaca andando, vai ser terrível. Se buzinar, você tá profanando. Meu Deus, vaca. Mas, então, eles receberam essa compreensão a partir das suas crenças. Sim, sim. E nós não adoramos as vacas na civilização ocidental por os preceitos que vêm desde as escrituras. Porque Deus autoriza a Noé, daí em diante, a comerem os animais. Alguns, não todos os animais, não? Alguns animais. Deus autoriza a partir daí a comer carne. E então nós nem sequer pensamos nessa ideia, não, de que a vaca é produto ou algo para ser adorado. Ou considerar considerar a vaca uma divindade. Eu aí coloquei um exemplo, outro exemplo. Pastor Isaac, quantas esposas tem? Uma. Por favor. Até que a morte nos separe, né? Só uma. Mas é uma questão de cultura, né? Estranha, não? É estranha a pergunta. Sim. Aqui no nosso contexto. Sim, sim. Muito estranho. Como é isso? Quantas esposas? Mas não é estranha lá na Arábia Saudita. Sim. Nem nos Emirados Árabes Unidos, no Iraque, no Irã. Não é uma pergunta estranha lá. Quantas esposas tem? Eu tenho 7. Novamente, de onde surge esse conceito que nós temos de ter uma esposa, além da questão jurídica, não? Ou seja, se você arranjar uma segunda esposa, está completamente fora da lei. É considerado
bigamia, como se fala? Poligamia. Não, bigamia. Se sim, tiver uma duas, né, bigamia, acho que é isso. essa é a palavra? Bigamia, não? Em espanhol é bigamia. Nossa. Bigamia. Deve ser Então, isso. mas se se descobre que você tem uma segunda esposa, oficialmente você burlou o sistema, não? E é considerado um crime. Uhum. Mas de onde saiu esse conceito da gente ter somente uma esposa? Por que os muçulmanos têm mais de... Mais de uma. Aliás, por que na Bíblia Abraão tem mais de uma esposa? Josué e Jacó têm duas esposas. Davi, os reis e muitas pessoas de Israel tinham mais de uma esposa. De onde que nós tiramos esse conceito de ter só uma esposa? Então, por um lado, a gente no Ocidente já está mais próximo da cosmovisão bíblica do que o Oriente. Exatamente. Porque Oriente no início Deus criou um homem e uma mulher. Sim. E pronto. Agora, a partir da queda, começa a poligamia. Uhum. E outras formas que estão afastadas dos princípios e valores que Deus estabeleceu. Uhum. Mas a gente chega lá no Novo Testamento com Jesus. Uhum. E Jesus reafirma. Que estava lá em Gênesis. Que estava lá em Gênesis. Então, a civilização ocidental, ela bebe a fonte e o judaísmo e o cristianismo. Uhum. Se alimenta disso. Então, a civilização ocidental, ela que tem mais de 2000 anos de existência, não? Ela se consolida a partir dos preceitos bíblicos. Mas aí pode ter pessoas achando, então, que nós já estamos 100% bíblicos. Não. Mas temos muitos aspectos da nossa convivência social que fluem das escrituras, como cultura, não? Uma cultura. Mas também tem muitos elementos que a gente conhece e observa que nos está afastando. Uhum. Fala algum, assim, pro pessoal, pra gente saber do que a gente vive normalmente, mas não é bíblico. Em qualquer esfera, né? Então, vamos levantar aqui um pouco de poeira. Vamos. Educação. Educação. Educação dos filhos. Escola. Quem é o principal responsável? Agora, na cosmovisão bíblica, qual é o principal responsável da educação dos filhos? Quem? O Estado e a escola? Biblicamente, são os pais. Só que a cultura já está direcionando para ser o governo, né? Então, nós pensamos na educação. Temos que mandar os filhos para a escola. E é lá que se encarrega desse negócio. Os pais ensinam. Mas, biblicamente, são os pais os principais responsáveis da educação de seus filhos. Sim. Aí surge, então, o conceito que é chamado nos Estados Unidos de homeschooling. Uhum. Os pais educando os filhos. Nada contra educar os filhos no sistema escolar, porém, o problema, e agora aqui estamos falando para os cristãos, não? Sim. Os discípulos de Cristo. O sistema escolar, hoje, no mundo ocidental, é uma estrutura de ensino que transmite, que fomenta, que ensina valores antibíblicos. Sim. E nossos filhos estão sendo discipulados por esses conceitos antibíblicos. E a gente já tem que saber, né, que é uma luta constante, né? Se decide colocar os filhos em colégios, né,
a gente precisa entender que também nós teremos lutas diariamente. Não pode pôr e largar e esquecer, né? Então, aqui vem uma questão também muito importante, é que a igreja, ela precisa recuperar a sua relevância na área da educação. Sim. Então, isso significa que os cristãos deveriam criar escolas. Mas escolas onde se ensinem não a Bíblia, não? Para alguns dizem, não, é fanáticos, fundamentalistas e tal. Não é para ensinar a Bíblia, mas através de todas as matérias, não? História, quais são as outras matérias que temos aí? História, geografia, matemáticas, português. tudo baseado numa cosmovisão bíblica, não? O Na pensamento... ciência, por exemplo, Ciência. a criança não vai aprender que o ser humano veio do macaco, mas Exatamente. já ensinar a criação mesmo. É, a criação. E alguns poderão argumentar, olha, mas esse negócio não tem base, não tem fundamento científico e tal. Mas a evolução também não tem. Também não tem. É uma teoria, né? É apenas uma teoria. E está cheia de buracos sem saída. Sabe, não tem... Sem resposta, né? Na verdade, a teoria da evolução não tem uma fundamentação científica. Quando falamos da verdadeira ciência, você não tem como provar a evolução. Não tem como. E nossos filhos, e nós mesmos, fomos discipulados nesse conceito. Sim. Aqui estamos mencionando apenas um, não? Agora se tem introduzido um monte de negócios no sistema de ensino e estão, sabe, empurrando aí para enfiar outras questões, não? Muito sérias, muito graves, sabe, para a mente das nossas crianças. Sim. Então, aí temos mencionado apenas a questão na esfera de educação. E aí a gente vai analisando outras questões, esfera de governo, esfera econômica. Não? Então, a gente levanta poeira aí também, sabe? Sim. Nessa questão de governo. Quais são as responsabilidades do governo? O governo civil. Em qualquer das suas instâncias. Quais são, biblicamente, as responsabilidades? Então, Deus deu basicamente duas para o governo civil. Quais são? Justiça civil, os tribunais, não? Essa é uma tarefa que Deus deu ao governo civil. E a segunda responsabilidade é a proteção, tanto interna, então aí tem um sistema de a polícia, não? Para proteger os bons cidadãos, não, dos delinquentes, dos bandidos, não? Polícia. E da proteção de eventuais ataques estrangeiros contra a nação, sabe? Então aí tem o exército e tal, não, para defender as fronteiras do país. Isso está aí. Seria basicamente isso. Só que hoje já tem muita coisa agregada. Então isso se chama estatismo. Mas a gente não poderia pensar que, assim, esses modelos bíblicos foram para aquele tempo do passado, que acho que é o que muita gente pensa, né? Não, mas hoje em dia não dá mais para o pai ser responsável por educar o filho, não dá mais para o governo se envolver só nessas áreas. Bom, nessas escrituras nós encontramos pelo menos 5 jurisdições, que são as que Deus determinou. Veja bem, por que falamos nessas questões? Porque houve uma criação original e porque logo houve uma queda. E quando acontece a queda, se introduz o pecado, a iniquidade, os pensamentos errados na sociedade, nas pessoas. E nós vamos a aplicar esses pensamentos errados na criação de instituições. Porque instituições são necessárias e importantes.
Então, Deus cria a primeira instituição. Qual foi a primeira instituição? Família. Então, ele indica como deve funcionar a família. E por isso que o governo tem tanta intenção e atenção para pegar os nossos filhos e instruir, né? Eu estava numa aula de sociologia da faculdade e o sociólogo, né, o professor, ele pegou e falou assim, eu tô falando aqui para artistas, né, pessoas que vão construir a nossa sociedade, que vão ensinar a nossa sociedade. Mas a gente precisa pensar em criar conteúdos a partir dos 3 anos. Porque se a gente incentiva esses conteúdos dos 3 aos 6 anos, nós vamos construindo uma cultura ali dentro da criança. E se a gente pega a partir dos 6 anos a criança, já não é tão interessante, porque ela já vai ter uma formação. E aí eles estavam falando, né? Por isso que é importante nós lutarmos para colocarmos as crianças, educarmos as crianças a partir dos 3 anos e formar, né? E criar esses conteúdos a partir dos 3 aos 6 anos. E eles fazem com muita intencionalidade, né? E a gente vai vendo, né, que a cada dia a gente vê o governo querendo diminuir. Hoje é obrigatório, né, a criança a partir dos 4 anos ir para a escola. Aí daqui a pouco eles já estão estudando a partir dos 2, 3 anos. E foi interessante que ela também comentou isso. Igual vocês estão aqui estudando com a gente, mas a gente não tem intenção em vocês, porque vocês já chegaram aqui com as suas ideias formadas, né? Mas a nossa intenção é pegar as crianças. E eles falam isso muito abertamente, muito tranquilamente. Nós que precisamos, né, criar um pouco essa intenção dentro de nós cristãos, para atrair. E não apenas achar que eles estão sendo bonzinhos, né? Então, eles acham que isso é necessário, é importante e é bom. Mas depende de qual tipo de ensino está sendo transmitido. Então, nós precisamos avaliar essa questão. Por isso que a responsabilidade fundamental foi dada aos pais. Alguma vez falando com a Catherine Dang, há vários anos atrás, lá na Colômbia, não, em Bogotá, eu perguntei qual que é a idade mais relevante para transmitir a cosmovisão a uma criança. Até qual idade? Então ela disse de 0 aí já vai a 5 anos de idade. Nossa, olha isso. Então a gente ensina, não, os princípios da cosmovisão. Esse é o período mais fértil, onde terá mais efeito no longo prazo. Deus sabe disso. Com certeza. Por isso disse para os pais, vocês ensinem seus filhos nos princípios da verdade. Aqui entramos já no campo da verdade e da mentira. Não? Então você discipula os filhos ou com a verdade ou com a mentira. Então a gente pode ir tratando outras esferas, a esfera de governo, não? Então falamos aí quais são alguns pensadores entendem que talvez uma terceira função poderia ser a criação da infraestrutura de uma nação. Mas tem sido demonstrado, não, que não precisa. Não necessariamente. Não necessariamente, mas o governo administra o processo onde os privados, os particulares, criarão a infraestrutura. O meu país, o Chile, é um exemplo nesse campo. Porque a partir dos anos 77, 78, mais ou menos,
todas as empresas públicas foram privatizadas. Nossa, é mesmo? Ficaram umas pouquinhas só nas mãos do Estado. Pouquinhas. E aí, então, a gente descobre que é muito mais eficiente Olha, a iniciativa privada. privado. Embora alguns estatistas se levantem contra isso, dizem, não, é o Estado, o Estado, o Estado, o Estado. Mas a eficiência, sabe, o cuidado com a questão financeira, não? É bem maior. Bem maior, porque eu estou arriscando, não, os recursos que eu tenho. Estou arriscando eles. Agora, quando é do Estado... Do Estado parece que tem aquela mentalidade, não é de ninguém, né? Não é de ninguém. Então o pessoal não cuida, né? E ainda tem a oportunidade de roubar, né? Exatamente. Então, nós temos substituído, não? Em grande parte no Ocidente, temos substituído o Pai Nosso que está nos céus pelo Estado Nosso que está na terra. Então, o Estado tem virado um pai. E como pai, então ele tem que providenciar isso, todas as coisas. Sabe? E claro, quem controla o Estado está feliz disso. Porém, ao mesmo tempo em que ele, então, administra diversas questões, como as coisas precisam ser financiadas, o que vai fazer o Estado? Vai começar a aumentar os impostos. Então, mais impostos. De onde saem os impostos? Do bolso dos cidadãos. Então, aí tratamos outra questão, não? Então, os cristãos que não pensam biblicamente, então, são estatistas. Pensam como pensa a população no geral. Só por mencionar mais um quesito aí, não? A questão a esfera de governo civil. Você tinha comentado ali da aposentadoria, né? E eu lembrei agora que você falou dos impostos, né? Como é que é isso aí, aposentadoria? Biblicamente falando. Se você sabe, coloca aí nos comentários para nós. Né? Então, Jesus, ele disse, meu pai hasta agora trabalha, até agora trabalha. Eu também trabalho. Então, nós fomos criados para trabalhar. Mas Deus é Deus, né? Deus trabalha porque é Deus. Mas não fomos criados para trabalhar, sabe? E é interessante, né? Porque biblicamente trabalhar também é adorar. Adorar. Aí um ponto que é importante, tem muita gente que pensa que o trabalho é fruto do pecado, né? Que é castigo, mas na verdade não. Não é. Antes de Adão pecar, exatamente, ele já trabalhava, só que Deus falou que agora ia ser mais pesado, não é isso? Ia ser mais complicado, mais difícil, porque a terra iria oferecer algum tipo de resistência. Mas ervas daninhas e tal. Mas não foi eliminado. Nós fomos criados para trabalhar, para desenvolver, sabe, alguma atividade que vai beneficiar outros, ou seja, através do meu trabalho eu estou servindo ao meu próximo, não? Mas também através do trabalho eu estou glorificando a Deus. Porque Ele me criou para trabalhar. E Paulo utiliza a expressão, tudo que vocês fizerem, façam como para Deus. O Senhor, para Deus. Então, isso significa as atividades que eu faço, qualquer seja essa atividade,
tem que tirar as atividades e trabalhos que são imoralmente... Claro. São moralmente incorretos, não? Sim. Mas, através disso, nós glorificamos a Deus, através do nosso trabalho, e nós criamos uma cultura, não? Um tipo de cultura que nós chamamos da cultura do reino. Porque depende a quem eu estou adorando, será o tipo de cultura que será gerada. Então, eu sempre coloco o exemplo de Genebra, não, na Suíça. Tive uma vez lá. Na época do reformador, não, João Calvino, que ele era o líder eclesiástico de Genebra, não? Em 1500 e pouco. Genebra era chamada do lixão da Europa. É mesmo? Lixão. É que você caminha lá, não, por Genebra, jamais pensaria que Genebra era o lixão da Europa. Então, como foi transformada essa cidade em uma cidade ordenada, limpa, sabe? Uma coisa impressionante. É a mesma percepção, por exemplo, que tem as pessoas quando chegam e conhecem Curitiba. Vocês já estiveram lá, não? Organizado. Limpa. Porque o Deus da Bíblia é um Deus ordenado. Sim. É um Deus limpo. Não? Ele é espírito, não precisa, sabe? Mas ele ensina a nação de Israel a ser uma nação limpa, porque limpeza vai propiciar, promover saúde. Então, quais são os alimentos que eles podem comer, quais não podem comer? Ensina, por exemplo, saneamento básico. Vocês lembram dessa parte, não? Diz, olha, quando você precisar fazer as suas necessidades biológicas, sai fora do campamento, leva uma passinha, não? Uma passinha, e lá faz e cobre depois. Então, isso não vai contaminar. Veja bem, Deus está preocupado com isso, com a questão de saúde. Não? Então, você vai ver as cidades organizadas, você vai ver influência, não, do pensamento judaico-cristão. E assim aconteceu com Genebra, não? Cidade organizada, limpa, sabe? Então, e hoje a gente vê, né, uma cidade como São Paulo, que ainda tem muitos lugares que não tem um saneamento básico. Ou seja, nós como cristãos, né, jamais deveria aceitar, né, isso, concordar com isso. Então, nós, os cristãos de hoje, nós temos eu chamo de carrasco, sabe? Um grande carrasco, o cristianismo, que é a divisão sagrado-secular. Que significa, tem coisas que são espirituais e as outras não são. Nós vamos encarregar só desses aqui. Então a gente pergunta para o povo, ok, onde vocês colocam oração? Lá o espiritual. Leis? Secular. Economia? Secular. Evangelismo? Espiritual. Então a gente dividiu o mundo em duas partes. Os cristãos evangélicos. E na escritura a gente não tem autorização para fazer isso. Olha só. O mundo é um. Não? É uma integração total. Sim. E as instruções das escrituras têm a ver com todas as esferas da vida. Não apenas com a questão... A Bíblia, 95% dela fala sobre o tempo presente na Terra. E 5% fala das questões depois do tempo presente, quando a gente tiver morrer ou depois da volta de Jesus. Mas o restante tudo tem a ver com questões aqui bem práticas que acontecem aqui na Terra. Que a gente chamaria de secular. Secular. Vou cortar a grama, vou lavar a louça, é secular. Secular.
Então, tudo que vocês fizerem, façam como para o Senhor e não para os homens. Sim. Então, cortar a grama é isso como para o Senhor. É uma expressão de adoração, porque eu estou fazendo como para Ele, sabe? Me divertir também. Então, se a gente está fazendo como para Deus, então eu vou procurar uma forma de diversão apropriada, correta, né? Que glorifica a Que Deus. glorifique a Deus. Então, assim, em todas essas esferas, a gente obtém as orientações, os princípios que estão nas Escrituras. Sim. Então, na Escritura não existe o conceito de aposentadoria. Voltando a esse Calma aí, peraí. Não existe o conceito de Tem tanta aposentadoria. gente trabalhando para se aposentar. Para se aposentar. Não existe esse conceito. Não. A gente tem que trabalhar até quando tiver condição de fazer. Se você não concorda, coloca aí nos comentários. Mas, se você não concorda com isso, o que o pastor está dizendo é que você não concorda com a Bíblia. Você não encontra nas Escrituras esse conceito. E esse assunto que está se falando muito, né, nesses dias sobre o trabalho 6x1, né? Que tem uma linha aí querendo proibir isso, né? Sim. De trabalhar 6 dias e folgar 1, né? E estão aconselhando aí que seria o melhor 5x2 ou 4x3. O que a Bíblia nos orienta sobre isso? Então, por que existe 6 e 1? Primeiro, onde surgiu esse conceito? Quem sabe, hein? Você sabe que antes do cristianismo, estamos falando aqui das diversas culturas, não? No mundo. Menos a cultura hebraica, não? Judaico-cristã. A cultura judia, não? Deus determinou para Israel, disse, 6 dias trabalharás. E o 7º você vai descansar. Mas as outras culturas no mundo não tinham esse conceito. Então, trabalhavam todos os dias. Todos os dias. Não existia esse negócio de parar um dia. Não tinha o descanso. Não tinha descanso. E Deus determina e diz lá já no Gênesis, 6 dias trabalharás e o 7º descansarás. O próprio Deus fez isso. Ele faz isso, exatamente. O próprio Deus faz isso. Então, 6 dias trabalha, Deus nos cria com essa condição para trabalhar 6 dias, descansar 1. Descansar fisicamente, mas também tem outros aspectos que a gente considera, não? Mas agora, quando surge o cristianismo, não? Então, no Império Romano não existia tal coisa de um descanso, sabe? Os escravos, pior ainda. Nossa. Não, eles já não existia tal conceito de descanso um dia. Mas a partir da influência do cristianismo, os cristãos já não separam o dia sábado, como faziam os judeus, mas o dia domingo. Sim. E se estabelece então como um dia dedicado ao Senhor, onde a gente vai glorificar a Deus, onde a igreja vai se reunir e tal, não? Então, o dia domingo surge essa iniciativa aí a partir do cristianismo. E por isso, no mundo ocidental, majoritariamente, descansamos um dia. Mas os outros 6 têm que trabalhar. Então, ser a favor de, assim, ser contra o 6x1 não é bíblico. Não é bíblico, mas eu não, assim, não tenho... Não é pecado trabalhar 5 dias e folgar 2. Não, assim, não considero que seja um pecado. Mas, se a gente vai fazendo essa mudança, sabe? Depois você olha, não, vamos trabalhar 4 e descansar 3. Mas aí o sistema econômico vai entrar em crise. Tem as consequências, né? Tem consequência. Então, Deus determinou um dia de descanso. Pronto. A aposentadoria não existe.
Agora, o que acontece quando você já não consegue trabalhar mais? Uhum. Quem que deve ajudar para financiar esse tempo que você já não tem condição de produzir? Tem isso na Bíblia? A família, Os outros familiares. os familiares. E, eventualmente, a igreja. Não é o INSS, não? Não. Não é. O pessoal tá, né? E É o Estado, né? eventualmente a A igreja. igreja. Então, por exemplo, está o conselho de Paulo lá, as viúvas, então a igreja vai ajudar a sustentar elas. Quando Mas, tem... isso, algumas condições, tá vendo? Tem algumas condições. Então, o princípio que Paulo falou, aquele que não trabalhar, Não coma. Uhum. não coma. Uhum. Nós temos que trabalhar. Não? Trabalhar para ter o sustento, não? E para mim, para minha família e tal, não devo trabalhar. Uhum. E depois, quando eu não puder, então a família deve. Agora, aqui há um princípio, por exemplo, o princípio da gente poupar. Uhum. Financeiramente. Isso, poupar. Uhum. A gente descansa e coloca isso nas costas do Estado. O Estado que tem que financiar A aposentadoria. a aposentadoria. Mas deveria ser eu que vai ajuntando, não? E a família que deve ajudar. Uhum. E, como falamos, eventualmente a igreja. Uhum. O que muitos, quando querem uma aposentadoria melhor, já vão para essa linha, né? Da previdência privada, né, que é uma condição de ter uma aposentadoria melhor, né? Digamos assim. E eu lembro que você comentou comigo que você acredita que tem 2 carrascos, né? Da igreja. O outro é o sagrado secular. Sagrado secular. Essa divisão. E a outra é a escatologia, né? Ah, sim. Que é uma vaca sagrada. Falando em vacas, né? É uma vaca sagrada. Mas é um tema um pouco complexo esse de administrar. Se for entrar nisso, a gente vai. É um podcast. Vai longe. De fato, a gente não trata esse tema de escatologia nos ensinamentos do Instituto. Não tratamos isso. E agora, eu acho que seria legal você compartilhar a questão lá da lojinha de leite na Holanda. E essas consequências, né? A cultura ocidental, a civilização ocidental, como falamos, tem sua fundamentação histórica em 3 fontes. A estrutura administrativa do Império Romano, o pensamento e a filosofia grega, sim, e a influência dos princípios e valores judaico-cristãos. Essas 3 influências. Essas são as fontes da civilização ocidental. Logo, a nossa civilização, então, ela atinge um processo de desenvolvimento e se constitui na civilização mais justa, livre e próspera da história das diversas civilizações. E os benefícios são inegáveis, não? Inegáveis. Todos os benefícios que vieram por causa de uma igreja que, através da história, com altos e baixos. Nunca foi assim, 100%, né? Não. Com altos e baixos, foi discipulando a cultura com os princípios contidos nas escrituras. Como mudou o status que a mulher tinha no Império Romano, na Grécia, o status. E
isso é uma questão muito forte, sabe? Para a gente considerar como eram tratadas as mulheres em Roma e na Grécia e até em Israel, até a vinda de Jesus. Então, Jesus muda, transforma a história das mulheres Olha. e das crianças. É mesmo. Verdade. O infanticídio era muito comum no Império Romano. Nossa. O abandono das crianças era absolutamente comum. Nossa. As crianças que nascessem com algum defeito eram eliminadas. Deus. É o que estão tentando fazer hoje em dia também. É. Então, o cristianismo se introduz e, a partir dos valores e princípios estabelecidos nas Escrituras, começa a discipular a sociedade, a cultura, influenciar ela, de maneira que isso começa a ser transformado. A escravidão. A escravidão era comum. 40% das pessoas que habitavam no Império Romano eram escravos. Meu Deus. 40%. Então, por causa da influência do cristianismo, isso é eliminado. Mas aí eu esqueci para onde que íamos parar. Eu tinha falado da história do leite, né? Do leite. Na Holanda. Então, veja bem. Nosso bom amigo Vishal Mangalwadi, ele é indiano, não? Então ele conta no livro Verdade e Transformação, que a gente publicou alguns anos atrás, ele conta a história de que ele vai para a Holanda, é convidado para ministrar, para ensinar em uma conferência, em uma região semi-rural. E aí o amigo que fez o convite para ele ensinar lá, ministrar nessa conferência, convida um dia desses, qualquer dia, disse, olha, Vishal me acompanha para comprar leite. Tudo bem. Ele acompanhou, o amigo dele foi com a jarra dele, sabe? E chega numa fazenda leiteira, produzia leite. E o amigo dele entra numa sala, não? Uma sala que tem lá. E ali tem uma torneira, coloca a jarra, abre a torneira, sai o leite, enche a jarra, fecha. E do lado tem uma caixinha, tem com uma tampa, não? Ele abre a tampa, lá tem notas, tem moedas, e ele pega uma nota dele, coloca ali, pega o troco, fecha, e o Vishal, não? Ele é da Índia. Ele pergunta para o amigo, ele está impactado, não? Ele disse, não tem ninguém vendendo leite aqui, o leite aqui? Não, falou. Não tem ninguém. É como perguntando, umas perguntas esquisitas essa, não? Eles acham estranho ele perguntar isso. Precisa de alguém vendendo leite? Então ele disse, não. E o Vishal disse, olha, se isso acontecesse, fosse lá na Índia, não sobra leite nem dinheiro. Aqui no Brasil, acho que sobraria, será, gente? Com certeza não. Mas por que isso acontecia assim? Porque os donos da fazenda leiteira, porque eles não precisavam contratar ninguém? Porque ninguém iria pegar leite sem pagar. Meu Deus. Ou porque ninguém iria pegar o leite e ainda pegar o dinheiro que está aí nessa caixinha. Como falamos ontem, porque é uma cultura da confiança. Confia no ser humano que vai lá, que vai fazer o próximo, que vai ser honesto e não vai fazer isso. Vai colocar o dinheiro, vai pegar o leite, vai pagar o preço do leite. Pronto. Aí então o Vishal começa a fazer, sabe, uma análise da situação. No livro aparece ele vai contando isso. Ele diz então, se o cliente potencialmente é desonesto, então
numa cultura desonesta, por que o dono da fazenda teria que praticar honestidade? Ele vai acrescentar um pouco de água no leite. Vai dar 10%, 15%, sabe? E não se perceba muito que está misturado, porque com isso ele vai ganhar mais. Que colocou água em vez de leite. Aí os clientes vão perceber em algum momento, olha, o cara está misturando água com leite. Então é desonesto isso. Então vai fazer vai reclamar lá no município e vai falar para o prefeito, sei lá, os vereadores, sei lá, vai falar, olha, tem aí uns donos de fazenda leiteira que estão misturando água com leite. Ixi, então, o que vamos fazer? Como vamos resolver esse problema? Vamos ter que contratar fiscalizadores para que verifiquem e façam uma medição e diz, não, a água está misturada. O leite está misturado. Misturado com água. Só que, para eles fazerem isso, tem que aumentar o número de funcionários do município. E como vai financiar isso? Olha só. Vai ter que aumentar os impostos. O imposto ao leite para financiar fiscalizadores do leite. Olha isso. Então, começa, sabe, esse círculo. Bola de neve, né? Que só vai crescer. Então, o leite agora não, vai ter que cobrar mais pelo leite. Pois é. Vai ser mais caro. Porque tem um imposto. Porque tem um imposto. Sim. E assim, vai aumentando. Então, o Vichal diz, nossa desonestidade tem um custo econômico. Meu Deus. Olha isso. Aí se os clientes também estão roubando, o dono da fazenda tem que contratar um funcionário para ficar lá vendendo. Vendendo leite, exatamente. Esquecemos essa parte. Aí, Ele vai ter que contratar alguém para vender o leite. aí para pagar o salário do funcionário, Mas agora, vamos vai supor, ter que aumentar o preço do leite mais ainda. o fazendeiro, sabe, para passar os testes, não, dos fiscalizadores, ele vai dizer para o fiscalizador, eu vou te passar aí uma graninha por baixo, né, sabe? E você vai aprovar. Ixi. Deus, Não fazemos isso? O reino da corrupção, né? O reino da corrupção. E nós sabemos muito bem, conhecemos essa experiência, né? Então, o leite vai continuar aumentando de preço. Nossa, e essa frase resume tudo, né? A nossa desonestidade tem um custo econômico. Econômico. Poderia ser tudo mais barato. Poderia ser tudo mais barato. Se fosse honesto. É interessante, não, descobrir, por exemplo, a gente em termos comparativos. Eu lembro há uns 10 anos atrás, na revista Veja, uma questão falando sobre que para os brasileiros era mais barato ir a comprar certas coisas lá em Miami, Nossa. incluindo todo o custo da viagem, a hospedagem lá, do que comprar aqui. Mas isso não apenas é uma realidade aqui no Brasil. Nos países onde há menos corrupção, os produtos podem ser mais baratos. Olha só. Porque a nossa corrupção, nossa desonestidade tem custo econômico. Isso é muito sério, hein? Uhum. Olha, agora queria entrar no assunto aí dos livros que, né, a gente já falou aqui, o Instituto, na verdade, tem uma editora, né? Sim. E tem muitas publicações. Então, ele trouxe até aqui vários livros. Eu queria que você falasse de um que você vai dizer assim que é uma indicação para quem está nos ouvindo, que a pessoa procurar e comprar, né, na internet, não sei. Mas você pode citar outros, mas eu queria que você desse um destaque em um. E tem os seus também, né? Sim. Então, eu gostaria de destacar esse aqui, que se chama Família, Fundamento de uma Nação. Está na 3ª edição, Princípios e Práticas para a Construção de Famílias Sadias. Esse livro é extremamente importante, não? Principalmente para os pais,
lerem. Porque aqui vai mostrar como deve estar construída, não? A estrutura familiar, como deve ser construída. Uau, muito bom. Fala sobre, por exemplo, o culto, um culto familiar, ensina sobre os princípios, sabe, de manter um culto, como discipular os filhos, Olha. quais são os acessos à criança, sabe, quais são os portais de acesso à criança nas diferentes esferas. Nossa. Então, vai ensinar aqui vários princípios sobre a família, sabe? Se a família vai mal, a nação vai mal. Uau. Também. Fala também de papel do homem. Isso, do homem, da mulher, sabe? Então, legal. nós recomendamos esse livro, não? Família, Fundamento de uma Nação. Esse dá pra achar na internet, pra comprar? Dá lá no nosso site, da unilivretransforma.org. Unilivre Transforma, tudo junto, .org. E lá tem o site, a loja virtual, não? Você legal. encontra lá. Muito bom. Outro livro que nós recomendamos é do Mark Belales, que se chama A Estratégia de Cristo para o Discipulado das Nações. Então, aqui ele vai mostrar as melhores práticas bíblicas para transformar todas as áreas da cultura. Uau. Esse livro também tem impactado, sabe, muita gente, o conteúdo dele. Ou seja, quais são as estratégias que Cristo nos ensinou para discipular as nações? Também está no nosso site. Que legal, muito interessante. 2 livros. Bom, rapidamente mencionar aqui o livro Negócios como Missão, do Michael Bear. Tem muitas pessoas que nos assistem aí, empresários, que têm iniciativas de empreendedorismo e tal. Então, esse é o livro que precisa ler, Negócios como Missão, o potencial da empresa no reino de Deus. Uau. Outro livro que nós recomendamos, Sentinela nas Muralhas, não? A igreja envolvida, não? Nas suas responsabilidades sociais também. Não? Então, não é apenas relacionamento com Deus, mas relacionamento com a família é muito importante, a própria igreja, mas também como os cristãos devem se relacionar com a sociedade no geral, não? Então, esse é um livro também bem importante. E 2 dos meus livros, Senhor, ensina-nos a orar, que é a oração do Pai Nosso. Pai Nosso. É uma análise do princípio ao fim da oração do Pai Nosso. Porque Jesus nos ensinou a orar desse jeito. Que legal. Ele disse, vocês, quando forem orar, orem assim. Então, o que ele está dizendo? Quando vocês orarem, deixe-se guiar pelos seguintes princípios. Então, a oração do Pai Nosso é um esqueleto. Sim. É um esqueleto com os princípios básicos. Não para ser uma reza, né? Não, é para isso. É só para, sabe, são os pontos centrais. E ali a gente, com a ajuda do Espírito Santo, vai preenchendo esse esqueleto. Sim, muito bom. Então aí falamos cada um dos pontos, sabe, da oração do Pai Nosso. Para quem quer desenvolver aí sua vida de oração, né? E esse aqui que escrevi, lançamos o ano passado, o ano retrasado, Criados e Chamados para Governar. Então, o plano de Deus para estabelecer o governo dos justos. Uau. Porque quando os justos governam, a cidade se alegra. Mas quando os ímpios governam, a cidade geme. Isso diz a Escritura. Então aqui fazemos uma análise histórica também da influência dos cristãos na esfera de governo. E até hoje, né, a gente vê pessoas na igreja que não acham que a igreja deveria se envolver, né, com política e governo. Enfim, tem bastante material. Antes da gente encerrar aqui, eu queria pedir para você falar para nós sobre um quadro que a gente tem aqui, que é Um Filtro, né? Porque hoje em dia também está muito na moda a questão do sem filtro, falar o que está na cabeça, né? Para qualquer pessoa. Mas a gente acredita que como cristãos devemos ter um filtro. E o filtro é o amor. E a gente traz um tema e você fala sobre esse tema. Mas o que me veio na mente foi falar sobre os cristãos que estão dentro das igrejas,
mas que estão acomodados, né? O que você poderia dizer para um cristão acomodado que não se interessa por ler bons livros, por estudar a Bíblia, por querer crescer, né, no seu desenvolvimento da sua fé, com esse trabalho de renovação da mente que a Bíblia nos orienta? Então, o que você diria para esse cristão, né, que não se empenha em crescer, em ser transformado pela renovação da mente? Bom, não crescer é antinatural, não? É Assim, verdade. assim, nós fomos criados para frutificar em todas as esferas, em todos os níveis. É. E crescer demanda um esforço. Então, eu determino se eu quero crescer, e Pedro nos insta a crescermos no conhecimento. Veja bem, Oséias fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós precisamos crescer no conhecimento da verdade, do conhecimento certo. Nós precisamos crescer, conhecer essa escritura, conhecer a palavra. Não? Eu incentivo aos cristãos: você precisa beber das escrituras. A própria Bíblia fala que nós vamos prosperar em todos os sentidos na medida em que a gente crescer na meditação, no estudo, na leitura das escrituras. Se a gente não faz isso, não vai crescer. Não vai crescer. Sabe, as pregações são valiosas, importantes, não? Que eu escuto no dia domingo, sei lá. O pastor prepara aí, sabe, uma comidinha abençoada. Ele prepara. Mas não é suficiente. Eu preciso conhecer as escrituras. Mas também é importante a gente crescer em estudar, se preparar. Nós vamos ter aqui na igreja, o próximo ano, a Escola do Reino. Então, nós incentivamos aí as pessoas a participarem. Mas também a leitura de livros, não apenas aqueles que nós temos publicados, mas tem muitos outros materiais por aí que são muito valiosos, seus conteúdos, e nós precisamos, sabe? Então, incentivar, não crescer, vai, sabe, atrofiar. Você usa a palavra atrofiar no português, sim? Seremos atrofiados. Se você amarrar o seu braço aqui atrás, sei lá, por 2 semanas, 3 semanas, e fica aí, sem usar ele, depois que soltar ele novamente, sabe, vai ter dificuldades para articular outra vez. Jesus disse em alguma oportunidade, vocês lembram disso? Jesus disse, quando ele conta a parábola, sabe, do talento, aquele que escondeu o talento, lembra? Guardou ele. Quando o Senhor chega para pedir contas, não? Rendição de contas. Do que ele entregou para cada um. Um deu 5, outro deu 2 talentos e outro deu 1. Então, aquele recebeu 5, o cara recebeu e ele mexeu. Multiplicou. E disse, Senhor, aqui eu tenho mais 5 talentos. Muito bem. E sabe, um talento nessa época era uma quantidade de dinheiro bastante elevada. 1 talento. 5. Ele aumentou 100%. O outro que recebeu 2, ele foi, trabalhou, investiu, sabe? Se arriscou. Eles correram atrás. Aí se arriscou e ele voltou e disse, Senhor, eu recebi 2, consegui produzir mais 2. 100% de produtividade. Muito bem, disse, bom servo e fiel. Aí o outro que recebeu 1, não fez nada. Escondeu o talento. Me entregou, disse, olha, aqui está o teu talento. Disse, olha, pelo menos você deveria ter colocado no banco para quando eu voltar a receber com juros. Porque agora esse talento vale menos do que quando eu entreguei para você. Então,
Deus nos deu a capacidade, temos o Espírito Santo em nós, nos entregou as Escrituras, sabe? Entregue materiais, escolas, capacitação. A gente tem que fazer uso, sabe, o tempo que Deus nos dá é para a gente usá-lo de maneira certa, sabe? Vamos prestar conta do tempo que Ele nos deu aqui na Terra, não? De vida. Então, eu encorajo, animo os irmãos, não? Precisamos sair desse espaço aí de conforto, não? E correr atrás, não? Crescer, não? E o crescimento é algo que eu determino, não? Fazer. Muito bom. E fica a dica, como o pastor Rodrigo já falou, né? Nós teremos a Escola do Reino aqui na Igreja Central no ano de 2025, né? Começando em março, né? A gente pode pôr aqui nas inscrições, na descrição do vídeo, né? Colocar o link aqui para você que quer, né, se inscrever. Um sábado por mês, né? Um sábado por mês, começando no mês de março. Então vai ter até dezembro, um sábado por mês, período tarde e noite. Mas com professores, vários desses autores aqui, desses livros, né, como o próprio Rodrigo Tapia, que vão estar trazendo ensinamentos nessas diferentes esferas, né? Na economia, na política, na educação, nos negócios, nas artes. Isso. Então, vale muito a pena. Fica nosso encorajamento para você fazer essa inscrição, participar dessa Escola do Reino 2025 aqui na Igreja Central, né? Muito obrigado, Rodrigo. Foi um tempo muito bom, de muito ensinamento aí, né? Abrindo a mente para coisas que a gente acha que, né, tão normal, acostumado como o mundo pensa, né? Mas a gente não pode se enganar, né? Não pode se amoldar ao padrão do mundo, mas ser transformado pela renovação da mente. Isso aí, né, Dai? Muito obrigado, Rodrigo. Que Deus te abençoe. Amém. Eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Nos vemos em breve, aí, se Deus quiser. Amém. Né? E para vocês que ficaram aqui conosco até o momento, muito obrigado. Não deixe de dar o seu like aí, de compartilhar esse conteúdo. E a gente se vê no nosso próximo Good Talks. Até mais.